vou marchando para... Nosso programa está de volta e olha, ainda hoje tem artesanato. Vale a pena você separar papel e caneta, porque a gente vai aprender a fazer camiseta customizada com a Flávia Barros, que é artesã, e nos ensina a fazer a peça de hoje. Então separa papel e caneta, que daqui a pouquinho nós vamos aprender juntos. Deixa eu te avisar que você pode participar do nosso programa também através do Facebook. Tem CD de presente, CD Minhas Canções, CD do Pastor Fabiano Mota, tá? Graça Music, lançamento para você. Daqui a pouquinho você vai poder ganhar. Como é que você vai fazer? Vai entrar na fanpage do nosso programa. Você vai lá no Facebook, vai lá na pesquisa, coloca nosso programa, vai encontrar o logo do nosso programa do lado, vai curtir a nossa página e mandar para nós um recado. Um recado falando o que é o nosso programa. Uma frase que tem o nosso programa. A frase mais criativa a produção vai escolher e vai ganhar CD do pastor Fabiano Mota, tá? E agora você pode fazer perguntas através do Twitter ou do telefone. A gente vai falar sobre compulsão alimentar. O telefone é o 0 operadora 11 3337 5886 e no Twitter nós estamos como @nosso programa. Você está vendo aí imagens, enquanto o programa acontece, a produção acompanha tudo aquilo que você postar. Vou conversar com o Victor Dallanora, que é psicólogo clínico e está aqui nos nossos estúdios. Tudo bem? Boa tarde. Prazer. Prazer recebê-lo aqui, Victor. Obrigado. Victor, a primeira coisa que eu gostaria de te perguntar é o que é compulsão alimentar? Tá. Eu acho interessante começar a abordar o tema a partir de um outro ponto, uma introdução. A compulsão alimentar é um fenômeno relativamente novo. Na década de 50, estudiosos observaram que existia um comportamento diferente em determinado grupo de obesos. E viram que esses obesos apresentavam instabilidade de humor, crises ansiosas, transtorno de personalidade. E a partir disso, fizeram um parâmetro e classificaram a compulsão alimentar. Então, compulsão alimentar basicamente é o sujeito que se alimenta compulsivamente, desregradamente, para que preencha uma espécie de vazio. Na verdade, para que se classifique também compulsão alimentar, é necessário que esse sujeito ele coma 2 horas, pelo período de 2 horas, até se empanturrar. Ele come sem parar? Sem parar. Não é simplesmente pessoa que come. Na verdade, não é uma pessoa que tem fome, é uma compulsão. Então, qualquer alimento, E um outro dado interessante é que, diferente dos bulímicos, por exemplo, é um sujeito que não expele. Ele não tem nenhum método para colocar isso para fora. Essa compulsão alimentar, ela não pode se transformar em bulimia, então? Ou pode? Não, então, a bulimia também é uma compulsão. Mas na bulimia, a partir da culpa, a pessoa expele. No caso da compulsão, existe também a culpa, mas a pessoa não age a partir daquilo. Entendi. E tem toda uma questão com autoimagem também, com a depreciação da autoimagem, e isso gera conflitos emocionais, e a pessoa vai se alimentando, alimenta esse transtorno a partir do alimento. Agora, peraí, explica pra mim se isso é ou não compulsão alimentar. A garota, a jovem, a mulher, brigou com o namorado. Aí ela compra uma caixa de bombom e ela come a caixa inteira. Tá. E ela faz isso repetidamente, toda vez que ela tá com algum problema no trabalho, algum problema com o namorado, o marido, enfim. Isso pode ser compulsão alimentar ou não? Isso pode caracterizar, talvez, mas isso depende de alguns fatores. Por exemplo, qual o sentimento que essa pessoa tem após comer essa caixa de bombons? Então, se a pessoa sente uma culpa e ela se preencheu com os bombons, ela comeu os bombons. Mas qual que é a sensação que permanece? Se continuar sendo um vazio, uma angústia, é indício de que seja compulsão alimentar. É importante notar que a compulsão ela tem um período de 6 meses para que o diagnóstico ocorra. Então, se ocorrer 2 vezes por semana, no período de 6 meses, a gente pode também enquadrar como compulsão alimentar. Então se acontece 1 vez por mês, também tem a ver com um hormônio no caso das mulheres e tal, pode não ter nada a ver com compulsão. Pode não ter nada a ver. É importante que se veja com um profissional, é importante que se converse sobre o assunto. Muitas pessoas têm vergonha desse gesto, do gesto de comer compulsivamente e se escondem. Então é importante que se explicite isso, que se converse com outras pessoas a respeito. Todos os obesos são compulsivos ou não necessariamente? Não necessariamente. A maioria são ou também não?
existe esses dados eles variam muito de população para população. Normalmente, eu diria que 1/3 dos obesos são compulsivos. E nesses obesos que são compulsivos, existe uma questão então da dieta não funcionar. De repente a dieta não funciona porque existe um transtorno emocional por trás disso. Certo. Então, nem todos os obesos são compulsivos. Alguns dados aqui sobre sobrepeso dizem que hoje 48% das mulheres são atingidas e 50,1% dos homens acima de 20 anos. Como psicólogo, você constata no dia a dia, falando agora sobre compulsão. Aqui eu falei são dados de sobrepeso, certo. Mas falando sobre compulsão, isso atinge mais as mulheres, mais os homens ou é um equilíbrio? Tá. Estatisticamente, diria que 2/3 são dos pacientes com compulsão alimentar são do sexo feminino. Normalmente saem da adolescência, entram na vida adulta e isso as atinge com maior impacto. Por quê? Porque na adolescência é onde você tem transformação corpórea, onde alguns dogmas sociais eles se manifestam, se instituem. Então, a questão do padrão de beleza, por exemplo. Isso ocorre com as meninas. E aí elas se olham no espelho e não enxergam aquela mulher que passa na novela, o padrão de beleza. E essa moça se sente, de certa maneira, depreciada e se autodeprecia. Então, eu diria que a maior parte dos pacientes são mulheres no início da vida adulta. Mas aí o que você me faz pensar meio que numa bola de neve, porque daí ela não se contenta com a imagem dela, visto que a mídia impõe, e por ficar mal por isso ela come e piora aquilo que ela está procurando. Exatamente. E daí, aí vira uma bola de neve. Isso caracteriza a compulsão. Na verdade, a compulsão é nada mais do que... você não controla os seus atos e pensamentos. Você tem que fazer aquilo. Na verdade, você tenta lutar muitas vezes, mas você não consegue contra, no caso, a comida. Uma forma de você encarar esse fenômeno e, de repente, sair dele é procurar ajuda. A pessoa consegue identificar sozinha que ela está com essa compulsão? Consegue. A partir do momento que você tem um senso crítico e você sente que está sofrendo por alguma forma e você desconta aquilo na comida, e você desconta esse sofrimento na comida e você continua sentindo esse vazio e você sente vergonha, você não quer colocar isso para as outras pessoas e você come cada vez mais, come rápido e come e sente culpa depois. E você se olha no espelho e se sente horrível. Isso caracteriza. E aquilo, como eu te disse, se isso se repetir pelo período de 6 meses, pelo menos, semanalmente, 2 vezes por semana. E acho que com esses dados... a pessoa já pode tentar se identificar, exatamente, né? Mas é importante que haja uma procura e uma ajuda profissional. Agora, eu fiquei aqui com uma dúvida. Esse vazio, o que pode ser esse vazio? Esse vazio é algo que vai ter que ser tratado, a pessoa vai precisar de terapia, de ajuda? Esse vazio, o que pode ser esse vazio? Olha, esse vazio, muitas vezes, não sei, isso varia de indivíduo para indivíduo, mas na terapia se descobre a origem desse vazio. Muitas vezes tem a ver com questão depressiva, então... A depressão se manifesta, esse vazio e a impossibilidade de mudança por essa compulsão. Então, isso na verdade, pode se caracterizar por uma crise emocional. Então, isso na terapia é descoberto, é abordado. Também se trabalha a questão da autoimagem. A pessoa provavelmente, uma curiosidade, ela só deixa de ser compulsiva descobrindo o que é esse vazio e tratando, ou ela consegue de repente ir procurar um nutricionista, como a gente falou aqui das crianças, e ela vai conseguir fazer a dieta por conta? Não, então, quando se trata de compulsão alimentar, é o contrário. Não se tem
existe a impossibilidade. Você pode começar a dieta, mas logo você vai parar. Porque alguma coisa em você te estimula a comer. E você vai continuar, mesmo não querendo, é uma luta sem sentido. Então é interessante que haja o tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico, de repente, para que se tome um ansiolítico, e também um tratamento médico pelos exames, não é? Como a nutricionista falou, também um tratamento com educador físico, fazer uma academia, e o tratamento com a nutricionista para que se faça uma dieta, para que se tenha um estudo. Mas é um trabalho integrado. É multidisciplinar, até a gente pode exatamente, entender, né? Exatamente. Deixa eu atender uma ligação, é isso? Alô, boa tarde? Miriam? Alô, boa tarde. Oi, Miriam. Oi, tudo bom? Pai do Senhor. Tudo bem, a paz. Você fala de Itaquaquecetuba, é isso? É isso. Um abraço a todos de Itaquá. Tem um amigo querido daí. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Pode fazer sua pergunta. Ah, bom. Gostaria de perguntar ao doutor o seguinte. Já faz 5 anos que eu casei, né? Eu engordei bastante. Eu casei com 65, agora eu tô com 85. E assim, quando eu fico preocupada com dívida, com um monte de coisa assim, eu como muito. Eu como salgada, depois quero comer doce, não tenho controle, entendeu? Na minha adolescência eu não fiquei assim, depois de adulto. E assim, eu tento fazer regime, dietas, ou às vezes diminuir a minha alimentação. Só que eu fico com dor de cabeça, eu passo mal. Eu gostaria de saber assim, se é compulsão alimentar isso aí, ou se o meu estômago deslaciou. Muito obrigada. Obrigado, viu? Muito obrigada pela sua participação, Miriam. Um abraço. O senhor entendeu as questões que ela colocou, por favor? Muitas vezes temos uma resistência em mudanças. Principalmente quando, na verdade, pelo que a Miriam descreveu, não consigo identificar uma compulsão alimentar. Vejo como um relutar dela em seguir em frente, seguir na dieta, não sei. Às vezes não é tão cômodo praticar dieta, embora o resultado seja algo interessante, seja algo que se busque. O momento da dieta é um momento muito difícil. Mas tem que entender que é um processo longo. Eu penso que se de repente a telespectadora traçar as características que mencionei sobre a compulsão alimentar, se de repente isso é um quadro recorrente, se ela se alimenta até sentir um mal-estar físico, se ela se sente angustiada depois que come, se ela sente culpa depois que come, se de repente até se esconde, pega não necessariamente um doce no armário, mas qualquer coisa, e precisa comer, precisa acabar com aquilo, tem aquilo na cabeça, vou me libertar desse pensamento quando terminar com aquilo. Aí sim isso se caracteriza como uma compulsão alimentar. Agora, pelo que a telespectadora descreveu, não consigo associar, né? Exatamente, traçar. De repente é um problema mais fácil de ser resolvido. Miriam, se esforce aí na sua dieta, eu estou torcendo por você. Muito obrigada pela sua ligação. E se achar necessidade, procure ajuda de um nutricionista, talvez até de um psicólogo também, não é verdade? Também, certamente. Agora, você falou pra gente não necessariamente um doce, eu queria que você falasse pra nós. Eu dei o exemplo do chocolate, das mulheres, aí a gente, podia até para outras questões, TPM, brigou com o namorado, enfim. Mas falando assim, dessa situação, da compulsão alimentar, que tipo de alimentos a pessoa que tem compulsão utiliza? Quaisquer? Quaisquer. A prevalência maior é por doces, frituras, entretanto, qualquer tipo de alimento. Por exemplo, sobrou um feijão do almoço. Uma pessoa que tem compulsão alimentar, ela vai dar uma forma de comer esse feijão. Ela quer acabar com aquele feijão. Exatamente, quer acabar com qualquer tipo de comida. Essa é a angústia, esse é o preenchimento que ela precisa. Crianças também podem ter essa compulsão? Crianças também, estatisticamente em menor número. Mas podem sim. Tanto por questões emocionais, novamente, ansiedade
e a questão do padrão de beleza novamente. Aham. Então, essas mães que de repente privam a criança da alimentação porque querem que a criança seja o padrão de beleza. Como a gente viu no bloco anterior, a gente viu algumas matérias até falando já há algum tempo de mães que fizeram coisas absurdas com suas filhas, né? Isso existe, infelizmente, né? Isso existe e isso pode ser fator impulsionador para que gere um quadro de compulsão alimentar no futuro. Para que ela queira comer. No presente e também no futuro. Entendi. E sim, o que ela não consegue, de repente, comer porque os pais privam, porque a mãe priva, de alguma forma ela pode se tornar compulsiva. Ela desencadeia isso. Agora, vamos lá. A pessoa se identificou compulsiva. Pelos dados que o senhor está dando aqui, ela identificou que ela está com esse problema. Qual o primeiro passo? Eu posso diretamente procurar ajuda com um psicólogo? Eu vou primeiro num médico? O que o senhor orienta? Bom, acredito que a família tem papel fundamental nisso. Na verdade, é curioso porque acontece o fenômeno seguinte. Então, o familiar acaba vendo não a pessoa como um compulsivo, mas sim como um obeso sem força de vontade para mudar. É importante que a família seja sustentação para essa pessoa. Isso é uma doença, doutor? Isso é uma doença? Essa compulsão ela é considerada uma doença? É uma doença. É importante que a família troque experiências, que a família converse, porque sendo as bases da doença emocionais, a família tem papel nisso também. E é interessante que haja, de repente, por exemplo, a partir do momento que se estipulou o tratamento, que a família entre numa dieta restritiva com o paciente, que a família não veja somente como uma pessoa sem força de vontade, mas sim como uma pessoa que precisa de ajuda. E certamente a família tem um papel fundamental. Aí procurando ajuda, qual será o tratamento? Como mencionei naquela hora, é um tratamento psicológico para que se procure as razões dessa depreciação pela sua própria imagem, para que se resolva conflitos emocionais. Também concomitantemente um tratamento psiquiátrico, então para que se cesse essas crises de ansiedade. Um tratamento médico, um acompanhamento médico, de repente para que se veja o índice de colesterol, essas coisas. Os danos que foram causados à saúde. Exatamente, para que você tenha resultados clínicos que corroborem para uma mudança futura. Então você tem os dados, você se sente mais estimulado em mudar porque você sabe que está ocorrendo a mudança. O tratamento com uma nutricionista é importante também para que se esclareça o tipo de dieta que você tem necessidade de e se movimentar. Para a gente poder finalizar, a última pergunta que eu faço para encerrar o nosso bate-papo é a seguinte. Quando a gente teve bate-papo aqui com a nutricionista, a gente falou sobre isso, a gente tem acompanhado uma menina aqui no nosso programa, num quadro que a gente tem, que é a eliminação, uma jovem de 15 anos que tem o sobrepeso e ela tem lutado para conseguir perder esse sobrepeso. Só que ela não é uma pessoa que tem compulsão alimentar, ela está tendo força de vontade. A pergunta que eu quero fazer para encerrar é a seguinte: quem tem compulsão alimentar, aproveitando até o que o senhor falou, que às vezes a família olha e aponta aquela pessoa como alguém sem força de vontade, quem tem compulsão alimentar consegue sozinho, pela força de vontade, parar de comer tanto ou precisa sempre de uma ajuda? Precisa de ajuda. A compulsão é mais forte que a pessoa. A compulsão algumas pessoas têm consciência da compulsão, elas sentem acabadas, porque justamente é aquele ciclo vicioso, é a bola de neve que você mencionou e se repete. Então a pessoa precisa de um auxílio externo. É importante que ela tenha consciência do problema, mas só ter consciência do problema não é fundamental. É importante que haja e que tenha auxílio para esse ato, para esse
Então procure essa ajuda mudança. e família tem papel fundamental, né? Sem dúvida. Muito obrigada. Quem quiser entrar em contato com o Victor, o site é o www.opsicologo.com.br, www.opsicologo.com.br e os telefones são 0 operadora 11 3262 0621, 3262 0621 e 8515 4318. 8515 4318. Você está vendo aí imagens do site O Psicólogo. Mais uma vez, obrigada, Victor. Eu agradeço. Uma boa tarde. Boa tarde. A gente vai para um intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente está de volta aprendendo a fazer camiseta customizada. Eu vou conversar com a Flávia Barros, que é artesã. Já nos ensina a fazer a peça de hoje. Não sai daí que a gente já volta. Não volto